Experiências desses fóruns, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Liliane Feijó Machado. Faz favor, Liliane. Para quem não sabe, o Comitê dos Sinos foi o primeiro comitê instituído no território nacional. Boa tarde a todos e todas. Então, eu vou falar um pouco sobre a experiência do Comitê Sinos, né, e também refletir um pouco sobre a experiência de outros comitês do Rio Grande do Sul. Obrigada. Bem, então, falando um pouco sobre quem somos, né, do Comitê Sinos. O Comitê Sinos ele foi constituído em 1988, então, como já falaram, pelo nosso coordenador do fórum, né, ele foi o primeiro comitê de geográfica do Brasil. Ele não nasceu com esse nome, né, foi um nome um pouco diferente. Na verdade, o Comitê Sinos ele foi pensado nos anos 80 por conta do problema que era daquela década, né, que era a poluição dos recursos hídricos, mas a poluição industrial. Naquele tempo a gente não tinha toda a gestão ambiental que nós temos hoje nas empresas e a grande preocupação era a poluição industrial. E claro, teve aqui na região da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, existia um grupo de ambientalistas, né, muito atuantes em todo o Brasil, se reuniram junto com universidades, como a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, instituições de interesse também por essa recuperação, empresas, então diversas categorias foram se reunindo, inclusive poder público, e constituíram um grupo que era pensado para pesquisa, educação ambiental e fiscalização do Rio dos Sinos. E o decreto é de 88, como nós sabemos, né, a política estadual, a lei ela só foi regulamentada com a 10.350 em 94, então alguns anos depois, né? E aí depois foi readequado, né, para que ela se enquadrasse como um comitê de bacia hidrográfica, já que tinha esse viés, né, de fazer essa atuação. Depois do Comitê Sinos veio o Comitê Gravataí, que é o sul do Brasil, veio o Comitê Santa Maria, inclusive esses três comitês eles estão na nossa Lei Gaúcha das Águas citados, porque eles já existiam antes da lei. E a atribuição, né, é para gerenciar os recursos hídricos da sua bacia, então do Rio dos Sinos. Aqui a gente tem as regiões hidrográficas do estado, então em verde a região hidrográfica do Uruguai, em amarelo a região litorânea e em vermelho a região do Guaíba, né, que são os rios que têm sua foz direcionada ao Guaíba. E à direita a gente vê a bacia, né, a representação da bacia dos rios. Então ela inicia lá bem à esquerda ali, bem à direita, ela inicia são as suas nascentes, né, a nascente do rio Sinos e outras nascentes de outros rios que constituem a bacia, e aqui já próximo a Porto Alegre, lá de cá a foto. Então, já na Constituição Estadual, já havia que é de 89, né, já havia a informação sobre a importância da bacia hidrográfica como unidade de gestão, né, gerencial dos recursos. Inclusive outras questões como a taxação já era prevista, a outorga e
uma das questões que é muito importante, que talvez também tenha sido tão reforçada aqui de manhã, que esse valor, essa contribuição, essa cobrança pelo uso da água, ela tem que retornar para a bacia, para a própria bacia de onde foi arrecadada. Então, a ideia era da recuperação da bacia hidrográfica. Então, nós tínhamos isso apontado na Constituição, depois veio a Lei Gaúcha das Águas, em 94, e a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela teve como espelho essa Lei Gaúcha das Águas, né, Lei de 97, mas ela foi embasada na nossa lei. Nós temos, né, então, constituir o sistema, né, do Departamento de Recursos Hídricos, que nós ouvimos hoje pela manhã a apresentação do diretor Carlos. Temos as agências de região hidrográfica, como vocês viram, né, eram para ser 3, nós falamos sobre isso também de manhã, né, e hoje o Estado está pensando em constituir uma única autoridade das águas, que teria esse papel da agência e também de outro, mas na hora que os comitês estamos sabendo como vocês, assim, semana passada, sabendo, nós não participamos desse processo. Nós temos o Conselho de Recursos Hídricos, que é a instância deliberativa desse sistema, os comitês de bacia hidrográfica, são 25 aqui do Estado, e nós temos o órgão fiscalizador do Estado, que é o assessor. E a distribuição das vagas é 40% do ar, 40% da sociedade civil e 20% do poder público, né, que está representante nas plenárias. Aqui, a nossa estrutura do Comitê Sinos. Eu preciso falar que o Comitê Sinos ele tem uma característica um pouco diferente, digamos assim, de certo privilégio. Como ele foi o primeiro comitê do Brasil e sempre fica nessa questão de o primeiro comitê do Brasil, então a gente sempre teve uma boa estrutura, a gente sempre teve a Unicinos junto conosco lá. Nós temos sala, nós temos toda a estrutura da Unicinos, se a gente precisar fazer um evento, a gente tem acesso aos auditórios lá na Unicinos, então a gente tem internet. Então a gente tem toda uma estrutura, e isso eu estou falando para vocês há 38 anos. E essa estrutura nos dá a chance de a gente conseguir projetos, a gente está sempre buscando recursos através de projetos, e esses projetos mantêm a nossa secretaria executiva, nossa secretaria administrativa, nossa jornalista, então a gente tem toda uma estrutura por conta de todo esse histórico que nós desenvolvemos, né? Eu estou falando isso de pessoas que vieram muito antes de mim, de projetos anteriores ao que a gente desenvolve hoje, que é um dos principais. Nós já estamos no terceiro projeto diferente, ao longo de décadas, e esse projeto agora que está sustentando o comitê, ele já está na quinta etapa. Então a gente já está de 3 anos garantidos numa quinta etapa. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter toda essa estrutura, né? E nós temos sempre grupos, programas, projetos que a gente desenvolve para conseguir discutir as questões necessárias lá para os usuários da bacia. Então, quem é o Rio dos Sinos, né? A bacia ela tem 4,5 milhões de habitantes, ela está numa região bem urbanizada, 4 mil quilômetros de malha hídrica, quase 3.700 quilômetros quadrados de área. Nós temos quase 5% da região do Guaíba, né? Um pouquinho menos de 5% da região do Guaíba. 1,5% da área do estado, né? Então é uma bacia pequena, não é muito grande. São 30 municípios e 21,2% do PIB gaúcho, porque é uma região também muito industrializada, uma região que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. O Rio dos Sinos é o rio principal, né? Mas tem outros rios, como o Paranhana, tem vários, né, outros contribuintes. Temos um clima subtropical e uma média anual aí de 1.600 milímetros por ano, ou seja, não deveria faltar água, né? Mas temos períodos de escassez, períodos de abundância e área de água. Os instrumentos, né, os planos de recursos hídricos, nossos instrumentos de gestão, nós conhecemos pela Política Nacional de Recursos Hídricos,
Nós temos o enquadramento, o sistema de informação. Em relação ao plano de bacia, nós temos um plano de bacia de 2014, ele já tem 12 anos. E, inclusive, vocês receberam o encarte dele, a revista, né, desse plano, está em um material que foi produzido lá em 2014. Mas tem muitos comitês do Rio Grande do Sul que ainda não têm o plano de bacia, né? É um dos principais instrumentos também que foi citado aqui hoje também. Em relação ao outorga, né, então a gente tem uma organização ótima para o outorga de água, mas a gente ainda não tem um avanço do Estado para o outorga de lançamento. A gente tem muita dificuldade de saber quem são as empresas que lançam efluente na bacia dos Sinos, por exemplo. Nem o DEPAN tem essa resposta, nem o DRHS. Então a gente tem uma dificuldade grande em relação ao outorga. Espera que o sistema de outorga corrija isso também. E sobre a cobrança pelos recursos hídricos, né, que é um instrumento fundamental para garantir todos os outros. A gente, infelizmente, vê pessoas defendendo não ter a cobrança, o que é muito estranho, porque eles têm uma lei sobre o sistema estadual, sobre a política nacional de recursos hídricos. Aí eu aceito a parte da lei que me reconhece como comitê de bacia, mas eu não aceito a parte da lei que tem, né, uma contribuição que vai manter todo esse sistema funcionando. Então a gente tem que, como comitês, né, a gente tem que avaliar isso. Eu acho que a gente deveria buscar e brigar muito mais por ter essa cobrança do Estado do que a gente faz hoje. Aí, falando um pouco sobre atuações, né, o comitê vem fazendo há muito tempo e algumas que a gente vem tratando mais recentemente, a gente tem um trabalho lá em relação a um acordo que a gente faz para resolver o conflito sobre o uso da água. A gente tem períodos de grande escassez, principalmente na safra do arroz. Esse período agora, final de ano, até fevereiro, né, novembro até fevereiro, onde nós temos no estado geralmente menos chuvas, né, então o rio baixa muito nível. A gente precisa garantir a água para a dessedentação dos animais e da população, para abastecimento público. E a gente precisa garantir água também para a produção rural. Então a gente chama todos os usuários e trabalha com acordos onde os produtores desligam a sua captação sempre que as captações chegam a determinado nível e que isso poderia impedir ou complicar algum tipo de produção de água tratada, por exemplo, cavitar uma bomba, entrar ar, né, cavitar uma bomba, o que poderia prejudicar o equipamento e colapsar o sistema. Então a gente faz acordos onde, com determinado nível, nas captações que tem no Baixo Sinos, todo o pessoal do Alto Sinos e do Médio Sinos, principalmente que produz arroz, principalmente, mas outras produções também, eles têm que desligar. O que a gente já viu que aconteceu no ano passado? A gente ficou vários dias com esses equipamentos desligados e não houve um prejuízo para o abastecimento público. Então, a gente vem trabalhando no acordo deste ano para que, se houver uma suspensão de mais de 3 dias, por exemplo, que a gente veja uma forma, um sistema de liberar essa captação para que também não se perca a cultura do arroz. A gente não quer perder também a produção, afinal a gente tem que garantir água para todos os usos múltiplos. Claro, privilegiando sempre o abastecimento, porque nós precisamos de água, né, e a gente precisa garantir que as pessoas recebam essa água potável em casa. Então a gente vem trabalhando hoje num acordo um pouco mais maleável, que não fique muitos dias sem desligamento, mesmo que o nível esteja um pouco baixo. Nós temos um grupo de trabalho que é o GT A Parte dos Morros. Aqui a gente tem uma parte da bacia, né, como vocês podem ver que é uma região muito urbanizada, né, mas a gente ainda tem no Baixo Sinos uma área que ainda tem morros característicos, areníticos na região, que são morros que estão parcialmente preservados e existe toda uma cultura de ecoturismo, de produção, pequeno produtor rural. E aí, então são esses morros, eles formam um arco, né, por isso o nome da água, Arco dos Morros, e a ideia é criar uma unidade de conservação nessa região para que a gente garanta que não ocorra um crescimento exagerado e que
comprometa a drenagem, comprometa a percolação da água, para que a gente garanta a recarga hídrica, né, que a gente tenha um desenvolvimento sustentável nessa região. Então a gente vem trabalhando nisso, são alguns morros e a ideia é garantir essa recarga hídrica. E aí? Não, você passei aqui. Eu acho que são peças. Pode passar. Junto ao DRHS, nós participamos de um projeto piloto para avaliação das ações do plano de bacia. Então, o DRHS ele pretendia fazer essa avaliação com algum comitê, e como nós estávamos já fazendo, iniciando essa avaliação por nossa conta, né, com o GT, no trabalho, o DRHS se uniu a nós e, na verdade, nos auxiliou muito e ajudou, e a Raíssa, né, que foi quem organizou, com a ajuda da Sumilha também, eles nos conduziram para que a gente conseguisse avaliar todas as nossas ações do nosso plano de bacia e conseguisse enxergar e buscar quais tinham de fato sido implementadas e quais não. E em 2023 foi o primeiro levantamento, onde nós chegamos a 50% de implementação dessas ações. Em 10 anos, né? Tinha 9 anos do plano de bacia. E agora, em 2025, a gente fez uma revisão com outras pessoas, né? Convidamos mais pessoas para trazer essas informações, e a gente conseguiu chegar a 55% das ações executadas. Então, isso sem ter cobrança, sem ter recurso, né? Claro, o recurso muitas vezes do Estado, o recurso dos operadores de saneamento, que também né, tem uma grande contribuição, com o recurso também dos produtores rurais, que também fazem suas atividades, das empresas. Então, a gente buscou levantar tudo isso para ver o que nós cumprimos, e nós chegamos a 55%. Eu, particularmente, acho pouco, porque a gente tem 12 anos de plano de bacia, a gente está já pensando em novas ações, em mais recuperação, em mais desenvolvimento, né, ser sustentável para a região, e a gente ainda não conseguiu avançar, né, nesse projeto que foi definido lá em 2014, desse primeiro plano de bacia. Nós também instituímos o GT Cobrança em 2022, onde o nosso objetivo era, de certa forma, pressionar o governo do Estado a alocar essa questão da cobrança, já que a gente fala nisso, e como vocês viram de manhã, é algo que ninguém quer falar, né? Não, só se fala em isenção, e que não é o assunto, que não precisa, quando na verdade a gente sabe que a instrução normativa para custeio, tudo isso é falho e muitas vezes resolve uma questão que é importante, que é a participação dos membros do comitês em reuniões e tudo mais, mas não resolve porque a cobrança foi instituída, que é para recuperar a bacia hidrográfica. Porque a gente precisa garantir que as ações do plano de bacia sejam realizadas para que a gente tenha, de fato, uma situação melhor e até ter um enfrentamento melhor para as mudanças climáticas que a gente sabe que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. Qualquer chuva hoje ocorre em poucos minutos, em grande quantidade, e alaga várias cidades aqui em todo o estado. Então a gente precisa garantir. A cobrança não vai ser uma verba que vai resolver todos os problemas, a gente não vai conseguir cumprir todas as ações do plano de bacia, mas ela vai fomentar isso, que a gente pode juntar em algumas cidades menores, pode fazer projetos, por exemplo, de Maete, a gente pode financiar um PSA numa região que está crítica, onde tem, né, não tem mata ciliar nos arroios, nos rios, a gente pode. Então tem uma série de atividades que a cobrança pode fomentar para que a gente de fato consiga avançar. Então nós fizemos uma discussão durante 2 anos, onde a gente começou avaliando todos os valores que eram praticados no Brasil. Depois nós chamamos os usuários para participar, então os usuários da Bacia dos Sinos discutiram abertamente, foram 13 reuniões no total, foram assuntos longos, né, discussões longas durante grandes períodos, e nós conseguimos chegar a uma deliberação em 2024, onde a gente definiu os valores, quais são os valores a serem pagos na Bacia dos Sinos e quais
os mecanismos, né? Quais são as fórmulas que a gente vai usar para calcular esse pagamento. Aqui eu botei um exemplo, né, do primeiro artigo ali. De forma geral, o valor total é o valor captado mais o valor de lançamento menos R$500. A gente colocou isso na fórmula porque esses R$500 abatidos de todos os produtores faz com que quem pagaria menos de R$500, ou seja, o pequeno produtor, ele já fica isento. Então já foi uma decisão do grupo de tentar, para todos, né, esse valor de R$500, mas o pequeno produtor ficaria isento. Quando nós discutimos, nós vimos que não há uma dificuldade de capacidade de pagamento de nenhum setor, nem mesmo da agricultura. O que há é um não entendimento por parte de sindicatos, de grandes, né, fóruns que defendem a agricultura, porque não conseguem compreender que é a cobrança que vai ajudar, inclusive, a própria produção melhorar em termos de qualidade, em termos de quantidade de área. Mas isso é algo que a gente tem que insistir. A gente continua com o GT Camargo, hoje pensando no modelo de agência de região geográfica, em parceria com a ANA. O primeiro GT já foi assim, e a segunda fase continua assim. Nossa ideia era, diante do Estado da Ação Civil Pública, de propor ao Estado, né, que se comece um projeto piloto com as duas bacias que deliberaram pela cobrança, que foi do Sinos e do Gravataí, que essas duas bacias tivesse um projeto piloto com uma agência, uma entidade delegatária como agência, até que se decida se faz as três agências de nível eleitoral, ou que a gente entenda, compreenda e veja como vai ser essa instituição dessa autoridade metropolitana das áreas. O projeto que nós temos hoje, que a gente desenvolve lá no Sinos e que é o que garante a nossa Secretaria Executiva é o Verde Sinos. Esse projeto ele começou em 2009. Antes dele, a gente teve o projeto Peixe Dourado. Antes do Peixe Dourado, a gente teve o projeto Mona Lisa. Então, desde o início do Comitê Sinos, a gente sempre teve projetos que, inclusive, às vezes é um pouco alvo de críticas de alguns membros de comitê, não dos Sinos, mas de outros que falam que o órgão, o Comitê de Vacina é um órgão executor, e a gente está executando o projeto, só que a gente precisa disso para manter a nossa Secretaria Executiva. Então, como que a gente faz? A gente faz uma parceria com uma das entidades, né, que a gente tem lá dentro das representantes, e quem coordena é a Secretaria Executiva do Comitê Sinos. Então, a Secretaria Executiva coordena o projeto, recebe para isso, e faz o trabalho junto com o comitê também para ajudar em todas as questões necessárias, ofícios, reuniões e toda a organização que o comitê precisa. Nós mantemos esse projeto, o Verde Sinos, né, desde que ele foi criado, desde 2009, ele tem a função de cumprir as ações do plano de bacia. Então, todas as ações que são realizadas, elas têm relação direta com o plano de bacia. E nós fizemos o primeiro e a segunda etapa com o apoio da Petrobras Socioambiental, foi quem financiou. Depois, a terceira e a quarta etapa foram apoiadas, né, pelo Ministério Público Estadual, com aporte financeiro de uma multa que houve dentro da própria bacia, não todo o valor da multa, mas uma parte. Então, a gente construiu um fundo chamado Fundo Verde Sinos, e esse fundo que manteve as ações. E agora, no ano passado, nós fomos contemplados novamente com o Petrobras Socioambiental, e nós temos 3 anos de projeto dessa quinta etapa, que é o Verde Sinos Cidades Expostas. Esse projeto ele foi criado antes da inundação, lá em 2022, que foi o edital, né? Mas a gente já vinha pensando nesse trabalho, a gente já desenvolveu, não concentrado, mas espalhado pelos diversos parceiros da bacia, de ações relacionadas a SPNs, né? E sempre pensando nesse retorno da água para o solo, para a recarga hídrica da nossa bacia. Próximo. Então, aqui eu peguei, na verdade, do Instagram mesmo, né, alguns exemplos para vocês. Então, são várias ações. Nessa quinta etapa, a gente tem uma construção, uma casa modelo sustentável, que vai ficar em Canoas, que vai ser um exemplo de visitação.
de várias estruturas, várias ferramentas que a gente pode replicar nos colégios, no trabalho, em casa. E a gente tem várias organizações de capacitações, né, em comunidades com autores originários, capacitação em escolas. E o Versicos, ele desde que foi constituído, ele na verdade ele é uma rede que funciona dentro da bacia. Então a gente tem várias pessoas, várias entidades que participam, escolas, centros ambientais, prefeituras, secretarias, e toda essa rede faz ações nas suas regiões e a gente junta tudo isso e esse é o projeto. Então quando a gente tem a verba, a gente financia uma estufa, por exemplo, para um centro ambiental, uma trilha para uma prefeitura, a gente vai financiando os projetos e isso tudo constitui um Versicos, inclusive estudos. A gente tem um estudo florístico de Três Coroas, no slide anterior vocês viram que tinha ali um atlas e um levantamento também, um guia de banhados para identificar os banhados. Então a gente sempre também traz a universidade junto para que a gente consiga desenvolver também um pouco de pesquisa e levar esse conhecimento para mais pessoas. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Próximo. Marcos, e eu fico à disposição. Sim, mas já tivesse cobrança. Perguntas, por favor, se modifique. Por favor. Quem quer perguntar, por favor? Quem mais, pessoal? Mais alguém? Então, Adriana, por favor. Parabéns à equipe do Conversões. Vocês têm, duas perguntas. Vocês têm esse plano de bacia há 10 anos, um pouquinho mais agora, né? Então tem previsão da revisão dele. E vocês, eu vi que contemplaram no plano de bacia ampliar a rede de alertas, as questões de apenas cheias, né? Só relacionada a cheias, né? E foi executado isso. Como é que vocês conseguiram, quando você colocou que de 50%, eu fiquei com isso na cabeça. Como é que vocês contemplaram essas ações específicas? Porque vocês tinham acabado de ter uma cheia, né? Então vocês já fizeram um plano de bacia pós um grande problema climático, né? Se vocês conseguiram nesses 10 anos atingir pelo menos 50% desse eixo específico. Na verdade, não, eu estou vendo. Na verdade, esse plano ele tem 12 anos, né? E o monitoramento para prevenção das cheias ele é um dos que menos avançou. Não temos recursos, né? As ações que a gente conseguiu evoluir foram aquelas relacionadas, por exemplo, a abatimento de carga, porque os operadores de saneamento, né, ampliaram a sua cobertura de esgoto. A gente conseguiu evoluir em questões que o Versicos trabalha, então, por exemplo, educação ambiental, trabalhamos bastante em anos anteriores com saneamento rural. Então, na verdade, tem mais uma questão também que é importante da avaliação, ela foi uma avaliação simples, né? Ela foi simplesmente com 3 estados, ou a ação foi implementada, ou foi parcialmente implementada, ou não implementada. Então, foi uma grande avaliação. Inclusive, agora, no meu doutorado, a ideia é fazer uma avaliação mesmo, uma modelagem, para avaliar todas as organizações. E em relação à revisão, porque na verdade essa foi só uma avaliação de status, a revisão mesmo nunca foi feita, porque tudo isso precisa de recursos. Né? Então, por isso que a gente briga tanto pela cobrança, a gente insiste tanto na cobrança. Então, por exemplo, a gente tem uma das ações que é um estudo de alternativas para garantir um balanço hídrico, né, e o equilíbrio e a vazão também
do Rio. Esse estudo ele foi licitado nos 3 anos de solicitação e foi concluído agora no início desse ano. Né? Então, tudo depende. Às vezes eu insisto muito, o pessoal que é daqui do Rio Grande do Sul sabe que eu insisto, Sérgio também aqui, né, que foi o presidente da Grafé, a gente insiste muito na cobrança, porque a gente vê que a cobrança é a forma de a gente conseguir viabilizar essas questões. Não adianta a gente achar que vai fazer algo sem recurso, a gente não consegue. E o recurso é importante para que tu consiga apresentar um projeto, tu consiga buscar mais recursos. Né? Então, essa que é a verdade, tu precisa de um aporte financeiro para conseguir mais recursos. E, por exemplo, o que acontece hoje? A gente fica esperando o recurso vir do Estado, como por exemplo essa licitação, que está no nosso plano de bacia, já estava há 10 anos quando começou a ser licitado, e foi feito agora, e esse é um estudo fundamental para a gente estar preparado para essa emergência climática, né, da inundação de 2024, para esses ciclos de escassez de água, e a gente só conseguiu fazer recentemente porque a gente fica disputando recursos com saúde, educação, e outras coisas que também são recursos do Estado, a gente tem uma lei dizendo para que serve, para onde que der, de onde tem que vir esse recurso. Elias. Vamos trabalhar, só Gisele, depois Elias. Gisele, do CDH M3, e me chamou bastante atenção a quantidade enorme de ações que vocês têm desenvolvido, inúmeros projetos sem cobrança, então parabéns, né? E aí gostaria de saber na sequência como é que vocês têm buscado essa parceria financeira e também como tem sido esse trabalho de conscientização para a APA do Arcos, né? Que é uma consciência bem difícil, né? E uma sugestão também, o segundo relatório do IPCC de 2022, ele traz uma metodologia para adaptações e capacidades adaptativas. Eu acho que é uma metodologia muito interessante, eu tenho me debruçado sobre ela, porque ela vem trazendo de que forma pode ser feito as áreas de zoneamento, né, para a tomada de escolha, né, de decisão das áreas a serem imediatamente atendidas, qual é a sensibilidade desse território e quais as ações exigidas, né, que ajuda bastante. Obrigada. Sim, já conheci. Sobre a APA Voos, a gente vem trabalhando, né, com as comunidades. Nós fizemos recentemente, agora na semana passada, um evento, porque a gente queria fazer como uma audiência pública, convidando todos para participarem, para definir a delimitação dela. Então, nós definimos uma área que provavelmente vai ser maior do que da unidade de conservação, para a gente buscar os estudos e comprovar a necessidade, né, e a relevância. Ali é uma região de morros areníticos, tem alguns morros de características ali, o Morro Itacolomi, entre a bacia do Gravataí e dos Sinos. Ele é um morro bem conhecido, tem características da região, e tem uma população com outros morros também, mas tem muitos problemas também, tem a situação de pedregreiros, né, em alguns morros, tem uma série de... Sim, muitas nascentes do Baixo Sino estão ali nessa região. Isso também é uma das, digamos assim, das informações relevantes para a proteção, né? E tu falaste antes sobre a quantidade de projetos, né? Na verdade, assim, a gente concorre a editais, é isso que a gente faz. A nossa equipe busca os editais. Então, quando tem um edital para financiar algum tipo de projeto, como foi esse da Petrobras socioambiental, a gente faz um projeto, né, escreve o projeto, e junto com uma das entidades que é representante dos Sinos, nesse momento a gente está com algumas empresas, mas em outros momentos foram outras entidades, já teve o Sinos, teve como parceiro nisso, a gente encaminha, o comitê, por exemplo, não tem CNPJ, então a gente não pode fazer a gestão financeira, essa entidade faz a gestão financeira, a gente faz a coordenação, e esse recurso é aplicado para as doações, né? Então, na verdade, é sempre em busca de editais, a gente faz isso continuamente. O Carlos me lembrou sobre o estudo da planície de inundação, né, em relação às cheias.
A gente tem um estudo que foi desenvolvido pouco depois do plano de bacia, que era fazer essa delimitação de qual é a planície de inundação dos patrocínios. Então a gente tem esse estudo, claro que com a enchente de 2024 a gente sabe que a cota foi um pouco além, extrapolou algumas áreas, né? Mas esse estudo é uma referência e, inclusive, para financiamento da Caixa e tudo mais, ele é utilizado ainda hoje para identificar se a área está numa área de inundação ou não, numa área de banhado. Elias. A Igreja Adriano Seivato de São Paulo. Bom, primeiro parabenizar vocês aí. A gente acompanha a terceira vez que eu estive aqui no Rio Grande do Sul. O João do Salete, que era o baluarte, então acho que vocês estão de parabéns, porque a luta é cansada com relação à questão da implantação dos instrumentos aqui na Bacia dos Pelos e também como no Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul. Só a importância das cubeiras da cobrança da água, na bacia onde eu faço parte, passou a valer em 2003. Só vou fazer um parênteses, esse ano a gente vai implantar na bacia 58 milhões de reais. O custo da cobrança, e como diz o plano, ele tem que ser aplicado na bacia do lugar, ele pode ser aplicado em 2006, eu comitei uma série de então, parabéns, eu acho que não deve existir, tá? E uma hora, isso vocês vão tá? Obrigado. Boa tarde, Bush. Bom dia, Comitê. Primeiro, para entender uma situação. Qual é a dificuldade de vocês de implementar a cobrança? Bem mais. Porque você colocou muito bem a questão da lei 9433. Os comitês têm que aprender uma situação que não é o Estado que tem que pautar o comitê, não. É o comitê que tem que pautar o Estado. Entendeu? Mas foi uma cobrança de nós aqui. Se vocês não quiserem, vai para a merda, não vai plantar. Então, acho que vocês, só um minutinho, acho que vocês têm que ter os comitês, aí eu vou falar a nível nacional, não vou falar aqui não, do Estado, que aqui a gente tem uma dificuldade séria de implementação do instrumento sério. Está na lei 9433, entendeu? Então, acho que os comitês têm que se impor. Tem muito comitê que se acala de uma situação dessa que não pode se calar. Então tem que se impor, dizer, ó, nós queremos colocar os nossos instrumentos de gestão dentro da bacia. Se vocês não querem, nós vamos para o Ministério Público. A doutora deixou bem claro aqui, olha, a outra doutora que estava aqui mais cedo, deixou bem claro, procure o Ministério Público, implemente essa cobrança e tira o PIS do Estado, porque ficar correndo o PISzinho do Estado é difícil. O recurso é de vocês, está lá na lei. Então, eu quero saber qual é a dificuldade que tem de se sentar o comitê e dizer, ó, nós vamos implementar a cobrança dentro do nosso comitê. Doe quem doer. E nós vamos implementar. Tá, eu acho que eu vou escolher ser muito senhor com essa dificuldade. Mas eu vou fazer essa palavra. César também, né, contou sobre algumas questões ali. Mas assim, ó. Nós aprovamos dentro dos sinos os valores do mecanismo em março de 2024, 7 de março de 2024. Antes da inovação, foi em maio de 2024. Nós encaminhamos ao Conselho de Recursos Hídricos. Até hoje, não foi pautado. Todas as reuniões, eu sou chata da Viviane de novo, acho que o Marcelo Camardelli fala bem, é chata da Viviane de novo. Toda reunião pergunta, por que não estamos discutindo a deliberação que foi realizada no Comitê Cívico? Isso, vou chegar lá. Em toda reunião, a gente tem a mesma situação, tem sempre uma desculpa, ou que tem ação civil pública, ou porque o Estado, já foi falado, inclusive, abertamente, que o Estado não tem interesse, hoje, que vocês viram, o Estado não tem interesse
implementar. Só que não é o Estado que tem que ter esse interesse. Eu acredito, nós, como comitê, nós temos esse interesse. Talvez essa realidade não seja tão clara e tão simples aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem muitos comitês que defendem a não implementação da cobrança no Rio Grande do Sul, que eu acho um absurdo. Como eu falei para vocês, a gente quer uma parte da lei, que é ser comitê, mas a gente não quer uma parte da lei que é o que garante que a gente faça essa gestão. Então, me parece algo assim que não consigo entender como uma pessoa consegue articular isso no entendimento dela. Mas tem uma outra questão também que eu ia falar, como o César apontou, é o seguinte. Aqui a gente tem uma coisa do país, né, que se apegar, né? Tanto é que até hoje tem muita gente que diz, a melhor educação do Brasil, a câmera melhor. 15 anos, né, perto do Nordeste todo ano, continuam achando que é a melhor do Brasil. E assim também falou do Comitê Sinos, né, que sempre é o primeiro comitê do Brasil. Se eu não chegar em um lugar e falar que o Comitê Sinos é o primeiro comitê do Brasil, as pessoas me cobram depois. Mas eu tinha acredito isso. A gente foi no passado, né, bem passado, mais de 30 anos, nós fomos pioneiros em muitas questões. Somos protagonistas nas questões ambientais, na gestão dos recursos. E eu costumo falar que hoje a gente não passa de figurante. A gente está vendo todos avançarem, todos os estados avançarem, nós estamos para trás, não fazemos nada hoje, não vamos poder nada no futuro. A gente continua no mesmo lugar, a gente vai ter o mesmo resultado no futuro. E isso faz com que eu, particularmente, não gostaria que houvesse a judicialização do Estado. Eu acho assim, nós criamos a lei, nós servimos de base na política nacional e nós vamos assinar esse atestado de competência que a gente não consegue implementar esses instrumentos, que vários outros estados já fizeram, já implementaram e estão tendo benefícios com isso. Então, eu particularmente não gostaria, mas o judicializado está aí e a justiça está para isso. Se a gente não faz o que é certo, a justiça tem que vir para corrigir. Então, eu não me importo que seja, e espero que seja implementado, sei que o Estado vai recorrer, né, até julho, que é o prazo para recorrer, eu tenho certeza que vai recorrer na última hora para ganhar mais tempo. A gente vai levar ainda algum tempo, mas cada vez está mais próximo e eu acredito que a gente vai conseguir implementar sim. E eu acredito que essa quantidade de dados não vai ser implementada da forma como o Estado está pretendendo. Porque é um absurdo deixar todos os comitês de fora, a gente soube disso pela imprensa, por uma apresentação, não estamos participando. Participamos durante, como o colega também falou, durante meses, acho que até anos, a gente ficou revisando a lei 10.350, nunca vimos esse relatório e agora a gente sabe hoje pelos diretores que estão revisando a lei 10.350. Sim, mas e os comitês dessa história estão revisando, cadê o relatório que foi apresentado? Então, assim, realmente vergonhoso do nosso Estado, e não é só nessa questão, são várias questões, e infelizmente a gente precisa também do apoio de vocês, porque isso precisa, né, ter mais força. Mas bastante, Joana, há muitos anos, eu acho que se articular vai ficar você. Procuro fora da lei. Boa tarde, eu sou o Marcão Zinagre, presidente do Comitê Nacional do Rio Pitbull Viganoso e presidente do Fórum Potiguar dos 5 comitês nacionais. Parabéns, doutora Viviane Feijoa Machado. Forte, a gente já está chegando. Eu queria também, já que queria ver qual foi a sua dissertação de mestrado e qual vai ser a tese de doutorado. Primeiro ponto. Eu sou engenheiro projetado na Petrobras Rio do Norte, tem a refinaria Roberto Pasqualini, tem a fábrica Lourdes. Ela puxava da onde? Tá? Esse grupo, foi fácil receber esses recursos da Petrobras, a Lua está no Rio Sinos, está na secretaria ali, então ela puxa a água do Rio Sinos. Então era obrigação. Foi fácil fazer isso, outra coisa. O comitê não tem certeza. Como é que a Petrobras fez esses aportes? Muito obrigado. Sim, nós sempre fazemos um acordo com uma das entidades do comitê e essa entidade faz a gestão financeira. Então, ela tem o CNPJ, ela faz os pagamentos. O comitê ele coordena a atividade, né? Junto com essa empresa, com coordenação administrativa. Hoje é uma
Mas já foi a Unicinos, por exemplo, né? Não necessariamente tem que ser pode ser em relação à Petrobras, esse edital ele é para todo o Brasil, né? A avaliação nem é feita aqui, né? Mas era necessário que para esse edital se trabalhasse na região da Refap, que é a refinaria da Petrobras da região metropolitana, e por isso que aquela casa modelo que eu falei para vocês, ela está em Canoas. Na verdade, ela precisaria de um investimento grande na região próxima. Isso era uma das questões do edital. Então, o que a gente faz é pegar o edital, decorar ele, ver ponto a ponto, apresentar uma proposta que vá complementando todos os pontos para ter uma maior chance de ser contemplado, né? A gente trabalha. Boa tarde, Viviane. Meu nome é Pamela Mato Grosso, coordenadora do Fórum Estadual lá, representante do Comitê de Bacias e Números. Se o Marcelo estivesse aqui, ele ia falar, eu e ele disputa pelas vagas do Comitê de Bacia. Tem dois temas que eu acho muito interessante, e quando eu vejo isso em Comitê de Bacia, quando eu vejo falar sobre isso, para mim é emocionante, inclusive, que é gestão participativa e gestão de conflito. E eu vi que você citou isso ali. Eu queria que você explicasse para mim, para nós, como funciona essa questão da gestão participativa e atuação especialmente dos usuários que aqui eu represento no meu estado, e como que vocês fazem a questão da gestão dos conflitos. Porque tem bastante, eu deduzo. A gente ainda não chegou nesse ponto no meu estado, mas como vocês fazem isso aqui? Nós, por exemplo, eu vou dar o exemplo da cobrança que foi por parte de alguns usuários, né? Foi muito difícil a gente conseguir trazê-los, digamos assim, para defender a cobrança. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente, no grupo menor, nós buscamos todas as informações necessárias para quem estivesse envolvido conseguisse compreender todas as questões, né? Então, para onde vai esse recurso? Aqui, por exemplo, tem sempre uma conversa assim de esse recurso pode ser desviado para algum lugar. Sim, eu não faço, não aplico a lei, porque talvez alguém roube que vai infringir uma outra lei. Então, na verdade, tem sempre assim uma desculpa para tentar justificar o que não é justificável. Então, o que a gente fez? A gente buscou todas essas informações com a ajuda da Agência Nacional de Águas. Depois disso, a gente trouxe esses usuários. A gente fez praticamente como uma capacitação, mas eu esqueci de falar que antes disso, 2 anos antes, para a gente convencer os representantes do comitê, nós passamos a trazer capacitações sobre o assunto. Então, a gente trouxe agências de bacia hidrográfica, a gente trouxe, por exemplo, todas aquelas questões que são conflitantes, a gente trouxe usuários de treinamento para falar quais foram os benefícios da cobrança para eles lá em São Paulo. A gente trouxe um produtor rural de uma região do Ceará, quais foram os benefícios para ele pós-cobrança. Então a gente foi capacitando o plenário sempre objetivando que eles compreendessem o que era a cobrança e que tivessem entendimento da importância dela. Depois disso, no pequeno grupo de trabalho, nós discutimos todas as informações que eu dei para vocês a respeito da cobrança, dizendo quem paga, por que paga, para onde vai o dinheiro, porque daí também as pessoas acham, o comitê quer o dinheiro. O dinheiro que vai para o comitê, esse valor é arrecadado pelo Estado, vai para uma agência ou uma entidade delegatária, que vai fazer as contratações, que vai fazer o apoio técnico ao comitê, que vai usar esse valor não é para fazer qualquer coisa, é para cumprir o plano de bacia. E o que o comitê faz? Ele define as prioridades. Ele vai definir onde que a gente vai aplicar primeiro o recurso, né? Qual é a prioridade para essa bacia. Então a gente foi explicando todo esse entendimento e a partir daí a gente trouxe valores que eram utilizados em outros estados e deixou que os usuários, junto ali com o restante dos participantes do GT, decidissem se aquele valor era possível de pagamento ou não. A gente buscou quais eram as outorgas de cada um dos usuários, a gente fez cálculos ali mostrando quanto pagaria, então para ter uma ideia,
a bacia hidrográfica do Sinos arrecadaria muito menos do que o César falou, né, em 50 milhões, seria em torno de 3 milhões. E quanto que representa para o usuário produtor? 60 mil reais. 60 mil reais em 6 milhões com o valor que nós aprovamos. Então, assim, a gente já sabe que o produtor tem uma dificuldade para repasse no produto final. A gente sabe que tem uma dificuldade para constituir o valor do mercado, porque tem questões climáticas, são várias questões envolvidas, e é por isso que o produtor sempre, esse valor é sempre menor. Né? Então, isso já está. E às vezes também o pessoal apontava muito, que foi falado hoje também, a respeito de, mas a gente contribui, a gente consegue preservar nosso lavoura de arroz, é um banhado, a gente está preservando também. Preservação é importante para os recursos hídricos, mas isso faz parte de uma outra política. Né? Tem que pegar as questões da política de meio ambiente e buscar os recursos dessa política para ter alguma compensação. Agora, a PSA, sim, a gente pode, para os mínimos, estarem o PSA como uma das possibilidades de pagamento pela cobrança. Então, na verdade, a pessoa confunde muito que a política de recursos hídricos, com a política nacional de meio ambiente. São duas coisas diferentes, cada um tem os seus instrumentos, cada um tem a sua função. A gente precisa pagar água, não é porque precisa arrecadar como uma bacia hidrográfica. Não, a gente precisa pagar água porque a gente faz uso dela. Neste uso, a gente agrega outras questões na água que pode chamar de contaminantes, a gente agrega, né, a gente modifica essa água e devolve para o meio ambiente muitas vezes. Na lavoura é assim. Dá para dizer que a água sai mais clara porque não tem turbidez, não sai com tóxico. Não existe de tóxico. Então, na verdade, a gente precisa pagar pela água porque a água é minha, da senhora, é de todas as pessoas. Se eu uso ela como matéria-prima, eu tenho que pagar por ela, e aí pago para quem? Pago para recuperar a bacia hidrográfica, mas é um benefício para mim mesmo que estou pagando, eu tenho autoridade de pegar lá para continuar a cuidar. A lei foi muito bem criada, não foi construída, mas a gente tem que trazer isso, falar sobre essas questões para que as pessoas compreendam e defendam também, e foi isso que a gente fez no CIES. A gente insistiu, está mostrando que no final os produtores, os pequenos produtores votaram favoravelmente, que representam os pequenos produtores, mas quem representa as associações, vamos dizer, votaram ao contrário. Mas a gente deixava bem claro, por muitas vezes, que não havia dificuldade de capacidade de pagamento, mas que eles não tinham convencido os sindicatos, a Sul e todos os outros que fazem parte, né, desse lobby que pegou o negócio dos 40% de PIB que você viu lá na abertura. Então, na verdade, é disso que a gente está falando. Difícil é a gente conseguir vencer essa barreira. Quando eles tiverem a compreensão de que esse valor vai voltar em benefício ao próprio produtor, eu acho que a gente vai conseguir dar um passo a mais e conseguir implementar a cobrança do Estado. Pois bem, nós estamos encerrando as nossas falas, e a última fala é a do Jade, e após nós continuaremos com a nossa próxima pauta. Oi, Dani. Primeiramente, prazer te encontrar de novo e dizer que é um prazer. Eu fico muito feliz e me encoraja também, que a gente já se encontrou, acho que 22, não lembro bem, em algum encontro. E tu já estás aqui ainda, né? E eu me sinto encorajado porque lá no meu estado também tem muita dificuldade. Mas eu queria te provocar em relação ao resíduo sólido. Então, assim, eu atuo com isso, né? Eu trabalho no meu estado muito pesado e a gente agora vem numa questão de inclusão de tecnologia e inovação mesmo. E a gente sabe que o problema da questão do alagamento dos bairros, carga de chuva, é por causa do material. A gente sabe o problema social, cultural, do consumo que as pessoas têm desse material plástico incansavelmente. Aqui mesmo, eu observo cada um aqui vai tomar um café com um copo, toma um café com um copo, um copo, num dia, vários copos. E aí esse material no meio da rua, né? Faz todo esse problema de alagamento, essa coisa toda. E aí eu queria saber se o ensino, que eu estive ontem no ensino, e conheci todos os ICTs lá. Que a minha irmã mora aqui e ela trabalha lá. Eu tive o privilégio de conhecer todos os ICTs. Assim, parabéns, assim, o ensino está pronto para muita coisa. Mas como o comitê hoje vem atuando no ensino em relação à prevenção? Porque a gente sabe, né? É uma coisa básica. Como o ensino vem combatendo a questão do lixo plástico flutuante, né? Que começa com o banco, depois vai para os rios.
sobre essa questão, né? Porque esse material, uma vez descartado de forma indevida, ele vai parar na rua, vai lá e alaga tudo. Ontem eu estive aqui na hora da chuva, eu vi alagar-se muito rápido, estava vendo muito ficou parado, muito rápido tudo. E a gente tem conhecido também uma ecobarreira que foi instalada ali, que tem um reciclômetro, né? Que ele coleta o material e em tempo real pesa e já dá o dado ali do material. Só que ele não fecha porque o material vai bater, ele não pré-beneficia nem beneficia. Eu queria te ouvir você ver se o comitê tem algum tipo de atuação, porque se não tiver, eu quero contribuir aqui no meu estado, a gente vem atuando muito sério, principalmente a inclusão de tecnologia e inovação. Perdão, já desmonciaram mais Amazonas. Sim, nós temos atuação, sim, inclusive no próprio projeto Versinos, né, a gente atua por várias frentes em relação aos resíduos sólidos. Nós temos na região ali de Três Coroas uma atividade que foram eles que desenvolveram e nós chegamos depois com o Versinos para ampliar e para dar um apoio técnico maior, onde nas escolas eles fazem a separação e depois encaminham para as cooperativas e esse recurso retorna para a própria escola. Então, os alunos se separam, esse recurso é investido na própria escola pública, são várias escolas. Então a gente tem esse, nós chamamos de ecopontos, tem pontos, né, de separação e depois vender esse material. Nós também temos na comunidade indígena, a gente faz um trabalho onde a gente aprende com eles as questões dos saberes indígenas, mas a gente também leva conhecimento, como por exemplo, em relação aos resíduos sólidos. Eles têm muito costume de tomar as cascas do orgânico, de usar alguma coisa e jogar na natureza. Então a gente faz esse trabalho para que a gente conseguimos que a prefeitura recolhesse, conseguimos fazer toda uma estrutura para que a gente tenha um destino adequado e voltado para as cooperativas. A gente atua lá junto com o Unicinos, né, o Sr. Carlos, que é um dos militantes dessa questão das cooperativas, e a gente busca fomentar muitas cooperativas, né, a gente busca trazer essa valorização do resíduo sólido, né, para que a gente realmente não deixe ele disponível no meio ambiente e para que isso seja um recurso, né, econômico para algumas comunidades, algumas famílias que precisam desse recurso. E ali na Unicinos a gente usa, inclusive, a competência deles, muitas vezes, para o comitê. Por exemplo, nós estamos agora passando por uma situação em que uma grande empresa, até maior do estado, de apego sanitário, né? Ela está fazendo ela tem que fazer, está tentando a autorização da PEPAN, a licença prévia, para uma incineradora. E aí a gente, junto ao Unicinos, né, a gente já discutiu isso, já fez essa empresa da plenária, a gente já fez um documento apontando que a gente precisa garantir o que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então a gente volta sempre às leis, né, falando das leis, e o que é? É a gente reconhecer as cooperativas como, né, fundamentais e valorizar isso e buscar, claro, não produção dos lixos, principalmente os plásticos, mas produzindo eles, buscar a reciclagem, a reutilização da reciclagem, mas também a incineração. Inclusive a incineração não era, como a gente viu o projeto, né, não conseguia eliminar todos os particulares, então é um problema que só passa uma poluição que hoje está no solo para o ar, e esse não é o objetivo. Incineração que você fala é biólise? Incineração de biólise? A gente queria agradecer muito a sua presença, a sua fala, muito esclarecedora. Tanto para a gente quanto para o comitê aqui do Sul, de todo o Brasil, né? A gente sempre está muito preocupado com a situação do Rio Grande do Sul, em função do atrasancamento do processo de evolução na governança da área, né? O Bush fez uma provocação aqui, e a gente sabe da atuação do Fórum da UF, e a gente está sempre muito junto, tanto com o Dané quanto com o Bush, que foi
o antecessor dele, e a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, tem um ditado que fala que santo de casa não faz milagre. Mas depois da manhã, na quinta e na sexta, nós teremos o sexto, né, encontro, oitavo encontro estadual de Comitê de Bacia do Rio Grande do Sul. Nós estaremos presentes numa comitiva Terra do Ar do Fórum Nacional. Eu estarei na abertura e contribuindo com o que for possível no encaminhamento do evento. E eu, de antemão, já me coloco à disposição para que a gente possa, enquanto Fórum Nacional, apoiar essa demanda dos comitês do Sul com relação ao avanço na cobrança. Eu estou muito feliz na discussão da política de recursos hídricos aqui no Fórum Nacional, porque a gente tem tido uma visão muito grande para os usuários de água, principalmente para os usuários do agronegócio. Eles estão percebendo com clareza a importância dessa cobrança no sentido de conservação da água que eles estão precisando. Isso é o número 1 do agronegócio é água. Sem água eles não falam em nada, né? Nós estamos aqui no ambiente, que é da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que, tecnicamente, um tantão de pessoas que sabem a importância do que nós estamos falando, né? E essa questão da cobrança da água é uma coisa assim, até difícil de discutir. Semana passada, eu estava discutindo com um agrônomo lá na minha região. Um produtor central, ele disse dados que ele me passou, eu não sou técnico. Ele falou, Maurício, um piloto central, que é o maior que a gente trabalha de 10 hectares, ele consome quase R$1.000 de energia, enquanto que a gente paga R$80 do uso da água bruta. Então, é muito pouco no contexto dessa discussão. O Marcos da Ana está aqui. Ele saiu? Eu acho que ele vai falar no encontro. Maurício, eu gostaria de... Só um minuto, deixa eu concluir aqui. Aí, então, o que acontece? A gente, o Marcos fez uma palestra lá em Belo Horizonte, foi muito importante para mim, e eu uso utilizar a fala dele no Brasil inteiro. O custo da água na Copasa, que é a concessionária de água de Minas, o custo de água bruta dela, a gente paga, em uma média, de R$60, R$70 na conta de água, enquanto consumidor final. Ela paga para a empresa, mesmo de R$60, o custo de uma garrafinha de água mineral para pagar água bruta. Então, imagine, hoje, em R$70 é muito pouco, né? E o retorno desse recurso de cobrança para o sistema de recursos hídricos é muito importante. Então, diante de onde a gente coloca a discussão, nós estaremos juntos na quinta e na sexta, e o que for preciso para a gente fazer essa discussão, para tentar conduzir um processo que seja razoável em relação à instituição da cobrança, a gente vai fazer. Até porque a gente tem inúmeras experiências exitosas lá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, de comitês que instituíram cobrança e tem um retorno fantástico desses recursos para a própria bacia, né? Então você pode estar sossegado que a gente está junto nisso e que você precisar estar à disposição, assim como todos os comitês recursos. Ok? Quem queria falar sobre o quê? Pode falar. Então, boa tarde a todos. Quero primeiro parabenizar a sua apresentação. Meu nome é Cleópatra e eu sou presidente do Comitê do Litoral Norte do Estado de Alagoas. Então, seguinte, ela falou aí do PSA e pela manhã o colega aqui fez uma explanação sobre essa questão do PSA. E aí você falou da questão do usuário. Eu também represento não só o poder público, mas no comitê eu represento o setor usuário, que é o setor supraenergético. E aí, é uma coisa muito importante no estado de Alagoas, que a gente vem sempre nessa discussão, de que o setor supraenergético lá, ele é muito atuante na área ambiental. Então, recomposição de área de mata ciliar, né, de área de APT, certificação de RPPMs, além de outras ações de educação ambiental, é muito forte. E não é que eles estão se esquivando, mas aí deveria levar em consideração a atuação do setor nessas áreas e ter uma diminuição, né, com relação ao valor da cobrança que vai ser implantada, instituída agora no nosso estado, né? Isso é isso.
Tá bom, obrigado. Dando prosseguimento, obrigado, Ediane. Só agradecer, então, rapidamente, agradecer, então, ao Fórum Nacional, né, agradecer essa reunião colegiada. Eu acredito que a gente vai, de fato, conseguir avançar, né? Toda vez que o Fórum Nacional vem ao Estado, a gente consegue avançar de alguma forma. Na última reunião, a gente conseguiu fazer a Carta de Porto Alegre, que era em prol da cobrança. Eu acredito que a gente vai conseguir tirar um documento aqui no final desses 4 dias, para que a gente tenha mais avanço. É isso que é importante. Agradeço o espaço. Estamos juntos, obrigado.